Evangelho segundo nos escreveu o apóstolo João, no capítulo 2, é o último dos evangelhos, logo depois de Lucas. João, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 13, que diz, pelo menos na minha Bíblia, tem como título: Jesus purifica o templo. Amém? Vou estar lendo, peço que os irmãos acompanhem. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruir este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Só até aí, Deus amado, Pai querido, Senhor, graças te damos, bom Deus, por mais essa oportunidade, meu Deus, que temos de estarmos aqui reunidos, Pai, em adoração, no temor do Teu nome, Senhor, para verdadeiramente, Senhor, sermos nutridos, alimentados, meu Deus, segundo a Tua vontade, meu Pai. Então completa, Senhor, em nossos corações e mentes, Senhor, fala alto, fala claro, Senhor, que eu possa diminuir, mas que o Teu Espírito, Senhor, seja gigante no nosso meio, meu Pai, e que tudo aquilo, Senhor, que Tu queres, Senhor, seja transmitido com clareza, meu Pai, nesta manhã. Senhor, grato no nome de Jesus. Amém. Amém? Estamos aí, gente, numa passagem. Eu ontem tive a alegria, a oportunidade de pregar em um casamento, ministrar em um casamento, onde eu justamente ministrei a passagem anterior, as bodas em Caná da Galileia, que é assim que estamos começando. Vale lembrar que estamos no início do Evangelho de João, né? Nós começamos já, João, ele tem essa característica, de estar falando, né, para a igreja. João, ele vai revelar que o Senhor Jesus é a palavra de Deus, que se esvaziou da sua glória e se fez carne e habitou no meio de nós. Na sequência, ele já vai mostrar a convocação dos apóstolos, e logo na sequência, entrando no capítulo 2, nós vimos, né, essa questão das bodas em Caná da Galileia, onde Jesus, com grande humildade, o Senhor Jesus, como sempre, nos ensinando, ele foi um dos convidados em Caná da Galileia. Ele não era o motivo da festa, ele sequer queria chamar a atenção naquela festa, mas ele foi encontrado ali, e ele, como havia sido um dos convidados queridos, ele foi usado, né, naquele momento com amor, com carinho, e ele trouxe a solução ali daquele casamento. E na sequência, onde nós entramos, Jesus, se aproximando da Páscoa, ele vai a Jerusalém, e no templo, né, ele vai encontrar, né, toda uma estrutura comercial montada. Então o texto diz ali no 15 que ele fez um azorrague. Azorrague era um chicote, ele pegou algumas cordas, né? Ele não teceu o chicote, ele não fez nada tão elaborado, ele pegou umas cordas e saiu botando no lombo ali daquela turma,
botou todo mundo para correr, né? De tal modo que foi uma confusão, mesas caíram, as coisas foram lançadas ao chão, tudo aquilo virou de pernas pro ar. Mas o fato é que ao longo dessa passagem nós vamos ter algumas lições bem interessantes. Eu botei até, nós costumamos ter aí o nosso boletimzinho, eu vou ler só o comecinho que eu achei interessante para você refletir junto comigo. Há momentos em que Cristo entra em nossas vidas como um cordeiro manso. E há momentos em que Ele entra como o Senhor do templo, derrubando mesas, desfazendo tudo aquilo que profana o sagrado. Irmãos, a presença daqueles cambistas no templo do Senhor, basicamente deixa claro para nós que não muito diferente dos nossos dias, né? Naquele momento, o templo ele não estava sendo usado da forma correta. O templo, desde sempre, ele representa o local onde você adora a Deus, o local onde você verdadeiramente vai para prestar culto ao Senhor. Você vai e entrega ali aquilo que você tem de melhor para expressar ao Deus Altíssimo que Ele é digno. Esse é o propósito do templo. No Antigo Testamento, ou seja, antes de Cristo encerrar as ofertas, nós temos a prática dos sacrifícios de animais. E ali, esses cambistas, esses comerciantes de animais, eles existiam no sentido, como tudo no comércio, o comércio ele vive de oferecer a comodidade e a facilidade para alguém, por isso que alguém está disposto a pagar por algo, Eu prefiro pagar do que ter o trabalho, eu prefiro isso que é mais fácil. Só em ter o mais fácil no tempo, você já tira todo o propósito do templo. Primeiro, a prática de sacrifícios de animais para cobrir pecados, para cobrir as faltas com o Senhor, elas deveriam ser pesadas às pessoas, no sentido de eu pequei e agora a consequência é essa. O entendimento de que era melhor não pecar, era melhor se permanecer, se guardar, mas diante da facilidade, o pecado se tornou institucionalizado. Isso quer dizer o seguinte: no passado, pense o seguinte, você sabia que em determinado tipo de pecado, está lá em Levíticos, as determinadas ofertas, você perderia, por exemplo, um cordeiro, um novilho, um animal que na prática é um animal precioso, é um animal que muitas das vezes seria usado no sustento do seu lar, é um animal que ele não podia ter defeito, ele não podia ter nenhuma falha para poder ser usado como oferenda, Ou seja, era um animal valioso, não era um animal qualquer, era um animal que, se uma necessidade você o vendesse, renderia um bom dinheiro. Então, muitos preferiam comprar um animal lá no templo, que na lógica seria do tipo assim: você está vendendo aqui porque o sacerdote sabe, esse aqui tá bom, deve dar para usar esse mesmo. E assim ofereciam sacrifícios vazios, sacrifícios religiosos, sem entendimento, sem arrependimento, eram simplesmente práticas vazias, e principalmente mostrando que a casa do Senhor era basicamente uma feira, era um lugar onde você comprava a bênção de Deus do que melhor lhe agradasse, A presença dos cambistas era justamente porque, como a Páscoa é um feriado principal, um dos feriados, uma das festas principais da prática judaica, muitos judeus de longe vinham a Jerusalém e traziam consigo moedas
de seus lugares de origem, né? Um exemplo, como se nós tivéssemos um tipo de festividade aqui e recebêssemos, por exemplo, pessoas vindo dos Estados Unidos com dólares, né? Moedas do local lá. Então era necessário a presença de cambistas para trocar aquele dinheiro de onde ele veio pela moeda corrente em Jerusalém. Comércio do mesmo jeito, Então, você vê Jesus se exaltar. É um único momento, gente. É um único momento que você vai encontrar na Bíblia Jesus se irando. E nós temos de parar para pensar justamente o que acontece aqui. Se eu fosse trazer para os dias de hoje, para o nosso entendimento, o que ele está falando aqui é, na prática, o local de culto ao Senhor, o local de culto onde se procurava, onde se ajuntava para prestar culto a Deus. E este lugar é um lugar muito importante. É um lugar que não pode ser desprezado, não se presta culto a Deus de qualquer forma. É onde o Senhor, na sua palavra, e Paulo vai nos ensinar, no sentido de que o nosso culto a Deus, ele é racional. Nós sabemos por que estamos aqui, nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Nós não estamos, e se estiver, não esteja, estamos aqui pelos nossos próprios interesses. Não! Cultuar a Deus é, antes e acima de tudo, uma expressão de gratidão, é uma expressão de entender que eu sei que há um Deus que criou tudo que há, inclusive a minha vida. Eu sei que há um Deus que me concede o dom da vida, e eu vou me reunir com os que pensam como eu, os que têm a mesma fé, o mesmo comprometimento que eu, e juntos nós vamos adorar a esse Deus. Esse é o propósito do culto. Então, de cara, Jesus vai entrar ali e vai basicamente destruir o comércio que havia se estabelecido naquela casa. Na verdade, tem uma frase que eu gosto muito, que é um comentário até de João Calvino, que vai dizer assim: nada é mais sagrado do que o culto a Deus, e nada é mais profano do que transformá-lo em meio de lucro. Entendeu? Isso aqui é uma frase de Lutero que foi falada lá no século XVI. Nós vimos aqui que desde os primórdios, desde lá do tempo de Jesus, a ignorância e a maledicência de mãozinhas dadas transformam o que deveria ser um momento sagrado, um momento sublime, transformam em algo profano, transformam em algo degradante. Onde isso continua acontecendo. Volto a dizer, ora por malícia, ora por ignorância. Onde? Hoje, no tempo ali, por exemplo, da reforma, existia desde a venda de indulgência, a venda de perdão, existia a venda de, não só naquela época, né, mas estamos falando daquela época, existia a venda de relíquias sagradas, né? Vou vender um espinho da coroa de Cristo, do século XVI, imagina, que espinho é esse, né? Vou vender um pedaço da cruz, vou vender um pouco da água do Jordão, né? Essas coisinhas que a gente conhece ainda hoje, né? Mas tudo isso era transformando justamente a casa do Senhor não mais um local de adoração, mas um local de comércio. Mas hoje ainda está pior, porque hoje necessariamente ele não precisa estar vendendo algo. Ele pode estar vendendo, por exemplo, a imagem de algo. Hoje você tem as igrejas vendendo as suas imagens, onde igrejas se tornaram, muitas delas, um marketing, né? Literalmente isso hoje, algumas igrejas associam o nome das igrejas a um produto, né? Você tem um produto associado àquela denominação, aquele nome, aquela placa, né? Onde você tem às vezes
pastor presidente, pastor dirigente, ele quer se tornar uma celebridade nas mídias, ele usa técnicas de oratória, ele usa frases e assuntos que estão na moda, que vai dar seguidores, que vai ser, né, de produção assim, visual, e isso tudo é feito olhando para o comércio, não é feito olhando para a anunciação, é o contrário. Eu até anuncio o evangelho se eu ganhar algo em troca. Viramos a igreja do tempo contemporâneo que nós estamos, ela está mais associada a uma cultura de marketing. Só para você entender, é igual se você tem uma loja, e aí você vê nas redes sociais, tem lá o Zezinho, que é uma pessoa muito famosa, e aí você fala, poxa, eu vou associar a minha marca a Zezinho, eu vou dar um dinheirinho para ele, para que ele, ou vestindo, ou falando bem de mim, né, eu ganhe algo. E aquele Zezinho, por sua vez, vai falar, se você me der algo, eu faço isso sim. E muitas das nossas igrejas, muitas, e aí eu posso dizer para você, globalmente, não se limite ao território nacional, fique à vontade, globalmente, hoje você tem basicamente pessoas até pregando o evangelho, mas desde que elas ganhem um qualquerzinho por trás. Não estou dizendo, e a gente já falou aqui algumas vezes, que o dinheiro que circula numa casa de oração, que circula na obra do Senhor, ele não é algo espiritual, é sim, tá? O dinheiro, isso é orientação bíblica, o uso do dinheiro, lembrando que o principal propósito de recursos, e a Bíblia vai dizer que aquele, inclusive, que ganhou mais, que tenha mais para dividir com outros. O propósito da própria igreja, ela não é subsistir, o propósito da igreja é o uso dos recursos para abençoar. Ela não existe para si mesma. Porque se você for buscar na Bíblia, nós não temos nem orientação para edificarmos templos. Nós temos orientação para nos reunirmos, nós temos orientação para sermos igreja. E ao sermos igreja, ele primeiro vai nos orientar. Primeiro, cuidem-os da fé, cuidem dos que estão juntos, da comunhão dos santos, os que estão juntos. Cuidemos uns dos outros para que fortes possamos cuidar dos que estão além de nós. Isso usa-se dinheiro, mas nós não servimos ao dinheiro. O dinheiro é uma coisa. E coisas são para serem usadas. Pessoas são vidas para serem amadas. E Jesus, ele percebe a ignorância naquele momento. Ele desfaz, ele quebra aquilo com fúria. Porque não ia ter jeitinho para falar disso. Não dá para você falar dessas coisas com jeitinho. Porque está errado, e o que está errado sempre vai estar errado. Não adianta muita gente fazer, não vai ficar certo. O importante é nós entendermos o que viemos fazer na casa de Deus, o que viemos fazer, o que viemos trazer, o que viemos até mesmo buscar. Mas o grande propósito é saber que o momento que nós separamos para estar juntos na casa do Senhor é para ser um momento de adoração a Deus. O segundo ponto que Jesus faz aqui, a gente já está acostumado com a fala do próprio Senhor Jesus, e a gente não percebeu um detalhezinho muito legal, está no verso 16, que ele vai dizer assim: e disse aos que vendiam pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Esse casa de meu pai, irmãos, isso não era como alguém se referia ao templo. Não era, ninguém chamava o templo de casa de papai. É o templo do Senhor. Entende? Jesus, ele vai trazer uma intimidade, um relacionamento, ele vai expressar
expressar. E eu volto a dizer, nós estamos justamente no capítulo 2 de João, onde aqui no verso 14, quer ver? Perdão, no verso 12, no primeiro capítulo de João vai dizer assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Repare, João, ele está fazendo essa construção. No capítulo 1, ele explica que eu, você, todos nós que nos comprometemos com Cristo, porque assim eu sempre me referi a você na questão do crer. A fé bíblica, o crer bíblico, fala de comprometimento, fala de fechamento, fala de estar junto com Ele. Todos nós que estamos fechados com Cristo, nós nos foi dado, e eu acho maravilhosa a forma como João coloca, nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E aí isso, ele divide essa responsabilidade de Jesus, ele divide comigo e com você, no sentido de entendermos que a responsabilidade desse zelo, que ele diz que o zelo da tua casa me consumirá, zelo que consome, é essa revolta de ver a coisa errada e não ficar quieto, falar, não é assim, está errado, é a casa do meu pai, não faça isso na casa do meu pai. E o grande lance aqui é o seguinte, é onde a gente entende que não estava havendo a devida reverência à casa do Senhor, não estava havendo o devido entendimento do que era o culto ao Senhor. Se você volta, por exemplo, na construção do templo lá de Salomão, você vai ver todos que, quando constrói, Salomão vai falar: Senhor, construímos esse templo para te adorar, e aquilo agradou o Senhor de tal modo que diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar, e todos se prostraram, e ninguém conseguia ficar de pé. Por quê? Porque ali eles se reuniram para adorar a Deus. Eles não se reuniram aleatoriamente, eles não foram ali só para achar bonito, eles não foram ali para buscar alguma coisa, eles foram ali para entregar. E aí eu e você podemos e devemos entender sempre qual é a base do culto. Isso eu e você precisamos entender. Eu costumo lembrar que importa que nós adoremos, quando dizemos adoremos ao Senhor em espírito e em verdade, e às vezes a gente não entende muito isso, mas importa que nós adoremos a Deus como Ele quer ser adorado, não do jeito que eu e você queremos, não do jeito que eu e você achamos. Eu já ouvi, e para mim, não chega a ser uma heresia, mas é um descaso muito grande quando diz assim: ah não, eu fiz para o Senhor, mas eu fiz com todo o coração, então Ele vai gostar. Vou dar um exemplo para vocês. Você, de repente, é alérgico a amendoim. Você não pode comer amendoim. Você fala para todo mundo: gente, eu não posso comer amendoim, tá bom? Aí um dia você vai comer um bolo, faz o seu aniversário, chega um bolo, fiz para você. E aí, é de chocolate? Não, é de amendoim. Mas eu não posso comer. Mas eu fiz de todo o coração. Eu fiz de todo o coração para você. É assim que a gente está oferecendo o culto a Deus. A gente está fazendo o culto ao Senhor do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente acha que tem que ser, do jeito que a gente acha do melhor jeito. Sendo que na Bíblia Ele vai mostrar 3 coisas só que Ele pede no culto dele, e a gente quer botar uns apêndices. O culto do Senhor, ele tem 3 elementos muito básicos, que é basicamente oração. É um lugar de orar. Oração, lembrando você, oração não é petição. Oração é diálogo com Deus, é hora e lugar para falar com Deus. É aqui que você se desnuda, é aqui que você agradece, é aqui que você até pede, mas não é só petição. É lugar de oração, lugar de falar com Deus. Vai dizer que tem que ter louvor. Tem que ter louvor. E louvor não fala só de música. Fala de música também. Mas não fala só de música. Mas fala principalmente de oferta de gratidão. Louvar é expressar gratidão. Você expressa gratidão até quando você dizima e oferta. Você expressa gratidão quando você, em meio ao louvor, você se diz
desapega de quem está em volta daqui, e você fala: Senhor, Tu és meu Deus, estou feliz porque o Senhor me concedeu mais um dia, estou feliz porque eu pude estar aqui. Tanta gente queria e não consegue estar aqui, mas eu estou, Senhor, eu estou. Oh, que coisa boa, Senhor, que coisa boa estar na comunhão dos meus irmãos. Louvar a Deus, entregar a Deus, expressar gratidão a Deus, isso é adoração, isso é louvor. Oração, louvor. E a outra coisa que é essencial, se não há culto, palavra de Deus. Porque a palavra, ela é maravilhosa, porque, como João nos disse, nos revelou, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra é a essência do próprio Deus. À medida que expomos a palavra, à medida que tornamos ela exposta, tornamos ela clara, tornamos ela entendível, Deus fica claro diante de nós. Lembra que eu falei que uma das coisas que faz o culto ficar torto é a ignorância e a malícia? Porque da mesma forma que temos os maliciosos, nós temos os ignorantes. Ignorante é aquele que ignora, aquele que não sabe algo, não é porque ele é burro, como a gente fala, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ignora, não sei. Eu não sei, nunca aprendi, nunca me falaram, nunca me foi ensinado. Como eu vou saber algo? Eu ignoro isso. Eu não entendo isso. Então, isso é uma outra coisa que nos faz errar na hora que deveríamos estar agradando a Deus. Estamos querendo ter shows, queremos ter eventos pirotécnicos na casa, queremos ter grandes recursos visuais, queremos botar 1 milhão de coisas dentro, muitas delas no puro zelo, sabe? No puro carinho, no puro amor, achando que isso é um culto a Deus. Não é um culto a Deus, não é porque nos reunimos em nome do Senhor Jesus que isso é um culto. Uma reunião, gente. Uma reunião. Reunião de crente vai ser sempre falando de Jesus. Não tem jeito, é o nosso assunto principal. É o nosso assunto principal. Botou 2, 3, 4, já vai dali, né? Porque o Senhor, porque está na palavra, porque, né? Vamos cantar aquele louvorzinho, né? Mas isso não é culto, não, irmãos. Não é culto. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu tenho, que Deus me ajude, né? Eu tenho quase que arrastado a igreja nessa direção. Nós só temos um culto aqui, não sei se vocês repararam, né? A gente se reúne domingo de manhã, é o nosso dia de culto. Nós não temos culto de manhã e de noite, nós não temos culto de manhã, de noite e quinta. Por que nós não temos? Porque ter um dia, a gente podia ter qualquer dia, tá bom? Mas ter culto um único dia envolve a igreja de tal modo, tipo assim, poxa, como acontece em algumas igrejas que têm cultos alternados, em dias alternados. Domingo vamos à igreja? Não, já fui na sexta, já fui na quarta, já fui na quinta, né? Essa semana eu já fui no culto, né? Já entreguei lá meu dízimo de oferta, eu já cantei, eu já dancei, eu já fiz qualquer coisa lá naquele culto, já fui. Só que a gente esquece um dos elementos básicos, é a comunhão da igreja. Senão não é culto, é essa comunhão da igreja, junta em um único propósito. E detalhe, crianças, adultos, jovens, todas as idades reunidas diante de Deus. Isso foi ensinado pelo Senhor quando o povo estava no deserto e ele fala para Moisés: reúne o povo diante desta montanha, porque a minha glória descerá sobre ela e eu serei adorado por vós. E ali eles botaram, naquela época ainda botavam literalmente até os bichos, fazia tudo, bota tudo diante de Deus, porque todo ser que respira louva ao Senhor. Nós devemos em todo tempo estar como diz o Senhor.
Aqui, R.C. Sproul, um teólogo contemporâneo nosso, ele vai dizer assim: a adoração não é entretenimento, antes é um encontro reverente da criatura com o seu Criador Santo. E para encerrar, o último tópico aqui, que é interessante e vale para a gente nessa manhã, no verso 19, Jesus vai dizer assim, eles perguntam, com que autoridade, né, no 18, com que autoridade você faz essas coisas? E aí ele vai responder, destruir este templo, apontando para si mesmo, em 3 dias o reconstruirei. E aí os judeus vão replicar, em 46 anos foi edificado esse santuário, eles que em 3 dias vai construir. E aí o tópico aqui é, para onde estamos olhando? Para onde a gente está olhando? Jesus estava falando de si mesmo, mas o povo estava olhando para o templo. Jesus estava ali, estava diante deles. O Messias, o próprio Cristo, ali, revelado, Deus manifesto. Com que autoridade você faz essas coisas? Aí ele mostra que em 3 dias ele iria ressuscitar. Mas eles estavam olhando para o outro lado. Pô, levou 46 anos para construir esse templo aí, pô, como é que você vai? Não é disso que ele está falando. Não é disso que ele está falando. E aí é onde eu quero ainda chamar mais atenção para vocês, é que Jesus não vai replicar com ele. Não vai ficar, não rapaz, não, eu não estou falando do templo não, eu estou falando de mim. Então, ele não vai ficar naquele debate, ele não vai. Aí eu lembro do meu pastor, ele fala que a oportunidade é um cavalo selado, né? É algo que você não vê toda hora. Então, ou você aproveita agora, ou já era. O cavalo selado é pronto para você já montar e seguir viagem. E você, tipo, não sei, esse sumo, a oportunidade já passou. Ele estava ali. A oportunidade é você desfrutar daquilo que o presente, o momento, o agora está nos ofertando. Nessa manhã nós estamos conversando sobre a adoração que o Senhor espera de mim, espera de você. Onde você tenha gratidão, onde você entenda, não somente, principalmente aquele que recebeu a salvação de Cristo, aquele que entregou a sua vida nas mãos de Cristo, pelo amor de Deus. Esse em tudo tem que dar graças mesmo, porque a Bíblia vai dizer que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, meu irmão, seja grato. Mas até mesmo aquele que ainda não recebeu o senhorio de Cristo, quando olha para os céus, para a vida, vou dar um exemplo para vocês. Estávamos orando até na parte da manhã sobre a tragédia que se abateu lá no Paraná, motivo de tristeza. A cidade do Rio Bonito, ela foi devastada em estima-se em torno de 90%. Uma cidade de 14 mil habitantes, uma cidade um pouco menor da cidade que nós vivemos, e 90% das edificações foram ao chão. Um furacão, praticamente, 250 km de vento, destruiu tudo. Lembra da parte que eu falei, 14 mil habitantes? Morreram 6. 90% da cidade foi destruída. 1000 pessoas estão sem abrigo, sem lugar para ir. Morreram 6 pessoas. 6. Não minimizando a morte de 6 pessoas. Antes não morresse ninguém. Mas em uma tragédia, nessa escala, nessa proporção, meu irmão, minha casa voou, meus bens sumiram todos. Eu estou vivo. Glória a Deus. O dia amanheceu. Eu tenho esperança. Eu ainda estou aqui. Tudo vai ser diferente. Eu vou prosseguir. O mesmo Deus que me livrou é o mesmo Deus que vai me ajudar. E aí eu digo para vocês uma coisa também muito interessante que a gente viu depois você pode dar uma lidazinha ali nas bodas de Caná da Galileia. Às vezes a gente não entende por que Deus permite certas coisas, né? Problemas, até mesmo tragédias,
quando trazidas diante de Deus, o que antes era maldição se torna bênção. Deus tem o poder de transformar as piores coisas nas melhores coisas. Eu estava vendo uma reportagem sobre justamente essa cidade, onde as pessoas, sem nada, e aí, o que você vai fazer? A gente vai um ajudar o outro aqui. E as pessoas, eu creio que muitos vizinhos que talvez mal se falassem, talvez mal se conhecessem, mas agora eles têm em comum, sabe o que? O mesmo sofrimento, eles têm em comum a mesma luta, e juntos, eles vão fazer diferente, juntos eles vão construir um futuro melhor. E isso é permissão de Deus, onde eu e você devemos em tudo glorificar o Senhor, e esse é o propósito do culto. O culto de adoração a Deus, ele mostra que em tudo, ainda que nós não entendamos, irmãos, por que Deus permitiu isso? Não sei, mas mesmo sem compreender, nós devemos adorar. Concluindo, João nos mostrou nesse texto que Jesus purificou o templo porque ama a glória do Pai. Ele expulsou os mercadores para restaurar a pureza da adoração. Ele reafirmou a santidade do lugar para resgatar a reverência ao culto. E ele revela a si mesmo, como nós vimos, destruir este templo, esse santuário, em 3 dias eu reconstruirei. Ele revela a si mesmo como um novo templo, um novo lugar de adoração. É ali que nós devemos adorar a Deus, em Cristo. Em Cristo é o nosso lugar, é a nossa adoração. Assim como Ele em tudo falava, eu não sou em mim mesmo, eu estou no Pai. Nós temos que estar em Cristo. E isso não é tão difícil de entender. Vou dar um exemplo fácil para vocês. Se vier um vento e levar esse tempo todo, mas nos preservar, o nosso culto é o mesmo. O nosso culto é o mesmo. Porque enquanto estivermos em Cristo, louvando, orando e desfrutando da palavra que Ele nos deu, nós estaremos no centro da sua vontade. Para encerrar, Cristo limpa o templo para que Deus volte a ser o centro. Onde o Evangelho é o coração do culto, não há espaço para comércio, vaidade ou idolatria, apenas para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus complete essa palavra em nossos corações para a honra e glória dele. Curva a sua fronte, vamos orar para encerrarmos. Deus amado, Pai querido, Jesus, graças te damos, meu Deus, Senhor, por mais esse momento, mais esse culto, meu Pai, te pedindo, Deus, Senhor, tu conheces, Senhor, a minha pequenez, Senhor, mas eu conheço, Deus, Senhor, como grande tu és, Senhor. Então eu te peço, Pai, fala aos nossos corações e mentes e completa, Senhor, em cada um de nós aquilo que tu tens revelado. Pai, assim eu oro, grato, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.